Bom, vamos lá. Nós estamos aprendendo sobre a vida de um cristão. No início, lá no começo de nosso aprendizado, eu não sei se você vai se lembrar o que eu disse, mas eu falei que esse aprendizado deveria ter acontecido no início da nossa caminhada cristã. Lembra que eu falei isso? E nós aqui, olha que importante agora, olha que importante. Nós que estamos aprendendo atrasado. Por que atrasado? Porque tem um monte de atitudes, de condutas não cristãs, que mesmo estando na igreja, a gente vem praticando no nosso dia a dia. E isso acaba se tornando um mau testemunho. A Bíblia diz que quando nós praticamos atitudes não cristãs, mau testemunho, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Olha que problema. Então quer dizer que quando eu estou na igreja, só que a minha forma de viver, eu não estou falando em tudo, eu estou falando em algumas atitudes que ainda temos. Quando a nossa forma de viver, ela é contrária ao que Cristo Jesus ensinou, então nós estamos sendo inimigos do sacrifício que Cristo fez no Calvário. Está aqui, ó. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 18. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Com quem que Paulo está falando aqui? Paulo, cheio do Espírito Santo, com quem que ele está falando? Com a igreja de Filipos, a igreja. E ele está dizendo que ele fica triste, até com lágrimas nos olhos, ou seja, ele chora, por saber que no meio da igreja existiam muitas pessoas cuja a conduta dessas pessoas mostravam que essas pessoas não eram cristãs. Pelo contrário, elas eram o quê? Inimigos da cruz de Cristo. É como se eu dissesse para você entender mais fácil assim, ó. Imagina no seu local de trabalho, onde tem algumas pessoas trabalhando pelo crescimento daquele local, pela prosperidade daquele local, e entre a equipe de trabalho tem outros trabalhando para destruir aquele local, falando mal contra aquele local. Como que você, se você fosse o dono daquela empresa, como que você se sentiria sabendo que tem gente no seu meio, você está pagando eles estão tendo uma oportunidade de trabalho, só que eles estão trabalhando contra o crescimento da sua empresa? Como que você se sentiria? Você.
Diga para mim. Hã? Decepcionado, indignado. Que mais? Como você se sentiria? Lesado. Se sentiria mal. Você ia querer continuar com aquelas pessoas perto de você? Descobriu que ela trabalha contra, você ia querer continuar? Não. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Que tem muitas pessoas no meio da igreja, estão na igreja, mas ao invés de serem cristãs, trabalhar pelo reino. E quando eu digo trabalhar pelo reino, não existe um trabalho mais eficiente do que a sua conduta. A forma de você viver. Não existe nada melhor do que isso. Ah, eu sou um evangelista, eu vou para o sinal e entrego 5.000 folhetos por dia. Daqueles 5.000 folhetos que você entregou, talvez 2 vai ser aproveitado. E olhe lá. Mas com a sua forma de viver, a sua conduta cristã, pode ter certeza que você vai alcançar pessoas dentro da sua casa, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, em todo lugar que você estiver. Porque a sua conduta vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão ver o brilho de Deus em você, o brilho de Cristo em você. É isso que o texto sagrado está ensinando para nós. Então o que nós estamos aprendendo aqui, preste atenção. Às vezes, vai até ser uma pancada para a gente. E quando é que o ensinamento bíblico é uma pancada para mim? Quando eu estou fazendo o inverso. Quando eu estou fazendo o contrário. Aí eu me sinto espancado. Vamos usar esse termo. Por quê? Porque eu estou fazendo exatamente o contrário. Então, quando Deus fala para mim que certas coisas devem ser daquele jeito e não do jeito que eu estou fazendo, eu vou sentir a pancada. Mas aí entra a minha determinação de seguir a Jesus. Porque Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, faça o quê? O que Jesus ensinou? Faça o quê? Aqui na tela, Mateus 16, 24. Então Jesus disse a seus discípulos. O que ele disse a seus discípulos? Se alguém quer ser meu seguidor, faça o quê? Faça o quê? E o que é negar a si mesmo? É você reconhecer, peraí, eu estou fazendo desse jeito, mas Jesus está ensinando que o correto é daquele outro jeito. Como eu quero ser um cristão, eu quero ser um seguidor de Jesus, então a partir de agora eu vou negar a mim. Porque eu fazia assim, eu gostava assim, mas a partir de agora eu vou fazer do jeito que Jesus está ensinando, porque eu quero seguir a Cristo, eu quero agradar a Deus. Aí eu nego a mim mesmo. Eu tomo a minha cruz. O que é tomar a cruz? Nós já aprendemos aqui. O que é tomar a minha cruz? É não me preocupar, não me importar com as críticas que virão, com as humilhações, porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer que eu sou um besta, porque tem atitudes que um cristão deve praticar, mas para o mundo ele está sendo o quê? Um besta. Mas ele não está praticando aquelas coisas porque ele gosta.
Ele está praticando aquelas atitudes de um cristão, porque ele decidiu seguir a quem? A Jesus. Gente, é muito forte isso. Ser cristão depende de uma decisão que a pessoa toma de seguir a Jesus. Porque quando uma pessoa toma uma decisão, ninguém muda ela. Em qualquer coisa na sua vida. Quando você toma uma decisão, a opinião dos outros pouco importa. Agora, quando você é indeciso, aí a opinião dos outros começa a pesar. Você fica preocupado com o que os outros estão pensando, estão falando, estão dizendo. Agora, e quando você toma uma decisão? Pronto, eu tomei uma decisão que vou pintar meu cabelo de azul. Eu tomei uma decisão. Quando alguém vier falar do meu cabelo azul, eu vou estar como? Nem aí. Eu vou estar nem aí. Porque eu tomei uma decisão. Eu tenho certeza do que eu quero. Agora, e quando eu fico preocupado com a opinião dos outros? Aí eu quero pintar o meu cabelo de azul, mas o que será que fulano vai dizer? O que será que ciclano vai falar? Será que lá no meu local de trabalho vão zombar de mim? Então veja que eu não tenho certeza do que eu quero. Então a opinião dos outros vão atrapalhar naquilo que eu até gostaria. Então, para ser cristão, você precisa tomar uma decisão. Enquanto você não tomar uma decisão, você nunca vai ter coragem de pegar a sua cruz e seguir a Jesus. É muito forte isso. A sua decisão é o princípio de tudo. E hoje nós começamos a falar aqui o que é ser cristão dentro de casa. Eu até falei com as pessoas mais cedo assim: tenha paciência, porque nós vamos falar de todo mundo, à luz da Bíblia. Vamos falar de todos. Hoje nós começamos com a esposa cristã. Como é ser uma esposa cristã? Biblicamente falando. Nós vamos falar do marido cristão? Vamos falar. Nós vamos falar do que é ser um jovem, solteiro, cristão? Vamos falar. Vamos falar do que é ser um pai, uma mãe, cristão? Vamos falar. Vamos falar do que é ser um filho, uma filha, cristã? Vamos falar. Então apenas tenha paciência, porque o aprendizado tem que ser passo a passo. Não adianta trazer tudo de uma vez, que ninguém aprende de uma vez. Se fosse assim, seria muito bom, né? Você ir para a escola e num único dia a professora já passa tudo, você aprende tudo e acabou. Não. Conhecimento é construído. E lógico, eu preciso estar com o meu coração como? Meu coração tem que estar como? Aberto. Eu não vou falar aqui o que é ser uma esposa. Eu vou aprender com você o que é ser uma esposa cristã. Então não tente comparar situações do mundo, maneiras de agir das pessoas no mundo, com o que nós vamos aprender. Uma coisa é como o mundo entende a vida, outra coisa é como Cristo ensina a vida.
Aí a decisão é de quem? É minha. O que é que eu quero? Fazer a minha vontade ou seguir a Cristo? Bispo Paulo, eu quero os dois. Eu faço a minha vontade seguindo a Cristo. Não, não dá. Não. Ou eu faço a minha vontade ou eu sigo a Cristo. Então vamos aprender? Seu coração está aberto? Vamos começar lá em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Lembrando que a maneira como eu ajo dentro da minha casa, no meio da minha família, vai ser o meu testemunho, positivo ou negativo. Vai ser o testemunho de um cristão ou vai ser um testemunho de um inimigo da cruz de Cristo? Como eu ajo, minha conduta. Vamos ver aqui, Efésios 5, 22. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. Então, como que essa instrução começa? Calma que a gente vai se aprofundar. Para a mulher ser uma esposa cristã, ela tem que estar disposta a olhar para o marido dela como ela olha para Jesus. Que isso, bispo? Meu marido não presta não, é porque você casou com ele. Você deixou para ver isso agora. Então desconsidere esse pensamento aí. Desconsidere. Está casado? Construiu uma família? Agora é orar e procurar dar bom testemunho, porque através do seu testemunho bom é que você pode alcançar ele para Cristo. E ele encontrando Jesus, abrindo o coração para Jesus, ele se torna um marido cristão e automaticamente você é feliz. Então agora é entender o que a Bíblia ensina. Então vamos lá. Então, da mesma forma que a pessoa se sujeita a Jesus, olhando para Jesus como o cabeça da vida dela, o guia da vida dela, assim a esposa cristã deve olhar e se sujeitar ao seu marido. Vamos continuar que você vai entender. Por que que tem muitas pessoas que não veem salvação na casa delas? Ah, é o diabo. A religião ensinou os crentes a colocar a culpa de tudo no diabo, porque é mais fácil. Eu boto toda a culpa nele, estou isento. Posso agir do jeito que eu quiser. Mas eu digo para você, talvez menos de 10% das coisas é culpa do diabo. Bispo Paulo, então a culpa, os 90% ou mais é de quem? É nossa. Por não estarmos vivendo do jeito que Cristo Jesus viveu e ensinou. Bispo Paulo, meu marido está com o diabo. Às vezes não está com o diabo, às vezes é a sua postura que faz ele ser como ele é. E vice-versa.
É porque hoje estamos tratando da questão da esposa cristã. Então, versículo 23, continua comigo. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Então, Cristo é o salvador da igreja, do corpo, ele é o cabeça. Versículo 24. Assim, como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Agora nós vamos nos aprofundar. O que seria esse se sujeitar? Se submeter? É nesse sentido de que, quando você se casou, você deveria ter essa consciência lá atrás. Talvez ninguém te ensinou, talvez você não tinha a instrução bíblica. Que quando você se uniu a Ele, Ele se torna o cabeça e você se torna o corpo. A cabeça é quem guia o corpo, não é o corpo que guia a cabeça. A cabeça é responsável pelo corpo. Minha mão só vai tocar no fogo se a minha cabeça estiver de acordo com a minha mão tocar no fogo. Então, quem protege a minha mão de tocar no fogo? A minha cabeça. Quem é responsável pelo bem-estar do meu corpo? A cabeça. Então, quando uma pessoa decide construir uma família, a mulher decide se casar com um homem, a Bíblia ensina que ela deve estar consciente de que este homem, o seu marido, a partir daquele momento, ele se torna a cabeça da família, o governante da família. Só que, infelizmente, não é isso que a gente tem visto, não é isso que o mundo ensina. A maioria das esposas hoje, do mundo, inclusive da igreja, elas querem ser a cabeça dentro da casa, dentro da família. Elas querem governar. Elas querem ter a voz maior. E isso é antibíblico. Como que a senhora deseja que o seu marido abra o coração para Cristo, se ele não ver Cristo em você, na senhora? Como que você quer? E muitas das vezes o familiar, o marido, o filho, seja quem for, observando uma atitude sua, ainda diz assim: aí você diz que vai na igreja, que é cristão, que não sei o quê, mas não foi assim que Jesus ensinou, não. Olha só, ele não vem na igreja, mas ele tem ciência de vários ensinamentos de Jesus. E quando ele olha para você, ele não está vendo Jesus. Então, como que ele vai acreditar em algo que você diz a respeito de Cristo Jesus, se você não vive os ensinamentos de Cristo Jesus? É aonde a pessoa se torna inimigo da cruz de Cristo.
Vamos entender quando foi que Deus instituiu esta forma da construção familiar, onde o marido é a cabeça e a esposa é o corpo. Vamos lá em Gênesis, vamos comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Presta atenção. Olha quando foi que Deus, Ele deu essa orientação para a família, para o casamento. A mulher, Ele disse, o que Ele disse para a mulher? Na época lá, Eva, a primeira mulher: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Agora olha que coisa, ó. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ah, eu não concordo com isso aí, Bispo Paulo. Ninguém me domina, não. Tudo bem. Você está indo contra a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Esse ele a dominará significa ele ser o cabeça, o governante da família. Ele assumiu uma responsabilidade com você, com a senhora. Quem era responsável por você antes dele assumir esse compromisso? Era seu pai, era seu avô, aquele homem que te criou lá atrás. Ele era o responsável por sua educação, ele era o responsável por seu sustento, ele era o responsável por sua proteção. Todo mundo aqui já participou de uma cerimônia de casamento, casando ou assistindo. E normalmente numa cerimônia de casamento, o que acontece? A noiva, a moça, ela entra junto com o pai, ou na falta do pai, alguém ali que foi muito importante, um homem que foi muito importante na vida dela. Normalmente é com o pai, e o pai traz essa moça até o meio da igreja, até a metade do caminho, até a metade do caminho, ou seja, uma etapa da vida dela, onde ele foi o responsável por ela. Quando ele chega na metade do caminho, ele para. É como quem diz: daqui para frente eu não faço parte mais da sua história, da sua etapa de vida. A minha etapa, o meu ciclo, terminou aqui. Então, o noivo que já está lá perto do altar, ele sai de onde está, preste atenção, ele vai até o local aonde aquela moça parou. O pai da moça cumprimenta ele, como quem diz: agora eu estou entregando esta responsabilidade nas suas mãos. E a partir daquele local, aquele homem vem caminhando junto com aquela mulher. Ele assumiu o compromisso de cuidar dela, assim como o pai o fez. Ele se torna agora o cabeça daquela mulher. E ali eles vão construir uma família. Só que quando a mulher não entende isso, aí a coisa vira problema. É aonde muitos casamentos estão sendo destruídos.
Porque mesmo estando na igreja, a mulher está lá, ai Deus, liberta meu marido, ai Senhor, muda meu marido, oh Deus, esse marido é um problema. E Deus às vezes está olhando, não, o problema dele é você. Você não deixa ele ser o marido? Você não deixa ele ser o cabeça? Aí vem o conflito. Coloque 2 galos num galinheiro, você vai ver o que vai dar. Coloque. Pode ter 200 galinhas lá dentro. Coloque 2 galos no galinheiro. Não dá certo. É antibíblico. Vai dar problema. Eu sei que tem coisa que a gente ouve que às vezes é contra aquilo que a gente pensa, mas se Deus está dizendo que é assim que vai dar certo, é assim que vai dar certo. E aonde entra a parte que Deus entregou essa responsabilidade de cuidar da esposa, da família, para o homem. Continuando aqui, versículo 17, continua comigo no 17. E ao homem, ele disse, quem está dizendo ao homem? Quem? Deus. Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Então a missão de sustentar a família Deus deu para quem? Para o homem. Está aqui. É responsabilidade dele. E tem um detalhe. Deus já disse que o negócio ia ser pesado. Não ia ter moleza não. Porque às vezes tem homem que fala, eu estou trabalhando demais. Tá não. Versículo 18. Deus falando para o homem, a terra produzirá o quê? Espinhos e ervas daninhas. Mas você o quê? Comerá de seus frutos e o quê? E grãos. Versículo 19. Com o suor do rosto, você obterá o quê? Alimento, até que volte à terra, da qual foi formado. Pois você foi feito do quê? Do pó. E ao pó o quê? Tornarás. Aqui a gente começa um grande problema. Um grande problema. A missão, a obrigação de sustentar e manter as necessidades da família é de quem? É do marido. Só que tem um detalhe. Se a missão é dele, então a Bíblia vai ensinar para nós que o estilo de vida daquela família também é responsabilidade dele e não da senhora. Não da senhora. Porque como que ele vai ter uma missão de sustentar e a senhora que vai determinar o quanto vai gastar, por exemplo, as despesas da família? Não vai dar certo. Ele está lá trabalhando, se matando, sabendo da sua responsabilidade. E a senhora diz, não, eu quero isso e eu vou comprar. E problema é seu para pagar. Olha aí onde tem os problemas. Isso é uma atitude de uma mulher que não segue os princípios bíblicos, cristãos. Ela não, homem não manda em mim não, pastor. Que é isso?
olhei, gostei, comprei. Como é que ele vai dar conta da responsabilidade dele? Como? Explica para mim como. Se ele é o provedor, se ele é o responsável pelo sustento, olha a palavra, sustento, então nós estamos falando a princípio de necessidades. Essencial. Lógico, ele vai sendo promovido no trabalho, ou ele vai crescendo como empresário, automaticamente as coisas vão melhorando. É normal. Só que enquanto ele está ali numa situação que dá para cobrir as necessidades, é fundamental a senhora entender que ele é o cabeça da família, ele sabe até onde dá para ir, aonde não dá para ir. Só que muitas das vezes a pessoa não, ela quer viver como o mundo diz. Além dessa questão, por exemplo, das despesas da família dentro do estilo de vida, eu dei um exemplo aqui também. Esse estilo de vida da família, até no tipo de roupa que a pessoa veste entra. Como assim entra? Lógico. A mulher se casou com um rapaz, mas se casou com um rapaz e ela gosta de se vestir como uma mulher da vida. E ainda diz para o marido, não dê opinião não, cale a sua boca. Eu me visto como eu quiser, você não manda em mim, casou por quê? Estou dando um exemplo, porque às vezes o marido ali, ele se sente como? Constrangido, aí sai com a mulher, alguém olha, tá, você pegou aonde? Na esquina ali embaixo, ali, foi? É? Aí está todo mundo olhando para a mulher lá no local onde eles foram, no evento, e o marido fica todo desconcertado, mas lógico. Gente, é sério isso que eu estou falando? E eu não estou falando por causa das pessoas do mundo, não. Estou falando por causa das esposas que estão aonde? Na igreja. Ah, mas aí que está o detalhe. Tem mulher que não se submete, por isso que está escrito lá. Ela não se submete ao marido. Tem mulher que ela que é a voz em casa e acabou. Aí, tá vendo? Hoje já se considera abuso o marido dizer para a esposa que aquilo dali não está sendo agradável para ele como o marido dela. Gente, meu Deus, é por isso que os casamentos estão acabando. Aí vem o tempo do namoro, né? Tem gente que acha que hoje namoro é sexo. Estou namorando com fulano. Você já pode entender logo. Alguém falou, está namorando com fulano, irmão. Falei besteira? Namoro é para conhecer. Saber com quem eu estou me relacionando, pensando em construir uma família. Esse homem que eu estou namorando, será que ele vai ser o cabeça mesmo da nossa família? Será que eu posso confiar? Será que eu posso estar em paz, no sentido dele ser o governante, o responsável por nossa família? Do outro lado, o homem, esta mulher que eu estou aqui conhecendo, será que eu posso acreditar que ela vai se submeter a mim como
o governante da família? Ou será que ela vai bater de frente comigo? Medir forças? E aí os filhos veem isso tudo. Aí como é que você acha que o filho vai crescer? Quando ele vê esta maneira que vive o casal. Ele vai crescer com aquela ideia de vida. Quando você pega hoje casos de homens que batem em mulheres, 9 em cada 10 acompanharam o pai batendo na mãe. Isso é comprovado. Então aquilo que eu transmito dentro de casa é o que eu estou instruindo meu filho, minha filha para ser quando crescer. Eles vão carregar aquilo. Não só um DNA físico, mas um DNA também emocional eles vão carregar. Como que eu tenho sido em casa? Lembra do testemunho? Hoje, como esposa cristã, domingo que vem nós vamos falar do marido cristão. Como que eu tenho sido em casa? Olha o que a Bíblia vai dizer, vai comigo em Provérbios. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Provérbios 12, 4. Olha o que diz. Meu Deus. Você vai ler aí, você vai ler. Vamos lá. Preste atenção que eu estou lendo Bíblia. Bispo Paulo, não concordo com nada disso. Você está dizendo para Deus que você não concorda com o que ele diz. Pronto. O que está escrito em Provérbios 12, 4? A mulher virtuosa coroa de honra a seu marido. Quer dizer que a mulher virtuosa é aquela que reconhece o marido como governante, como cabeça. Então a postura dela como esposa cristã honra ao marido dela. Porque a forma que ela age faz com que todos vejam que ela reconhece que o marido é o governante daquela família. Então ela coroa de honra o seu marido. Em contrapartida, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Então quer dizer que quando a mulher, a esposa, ela não tem uma postura conforme a Bíblia ensina, ela é como se fosse uma doença que vai matando o marido dela aos poucos. Cada atitude, cada postura contrária ao que Deus está ensinando, o que Cristo está ensinando, vai matando, vai destruindo, emocionalmente, depois fisicamente, aquilo vai destruindo, vai matando. Tem muito marido, estou falando para você, eu atendo pessoas a semana inteira. Tem muito marido que diz: a pior coisa que eu fiz da minha vida foi casar com aquela mulher, pastor. E agora, o que eu faço como pastor? Porque dizer para ele largar ela, eu vou estar indo contra a Bíblia. Olha que situação. Aí você quer saber o pior? A mulher faz parte da onde? Da igreja.
mas não vive como uma esposa cristã. E às vezes, eu até tento conversar com a mulher. Mas tem umas, meu amigo, que para começar a conversa ela já se arma. E como eu não sou menino, na hora que eu vejo que se arma, eu falo, não, eu ia comentar aqui algo com você, mas se a senhora pensa assim, tudo bem. Tudo bem. Porque você vê que a pessoa está na igreja, mas está fechada para o ensinamento de quem? De Deus. Eu não entendo por que a pessoa está na igreja então. Aí muitos vão responder, porque tem que estar na igreja para receber bênção. Não. Tem outras religiões aí, que a pessoa vai e ela recebe umas bênçãos também, umas coisas. O fato de estar na igreja é para podermos fazer parte do corpo de Cristo, porque cremos na vida eterna, na salvação. Esse é o motivo pelo qual devemos estar na igreja. Não é por causa de bênçãos. A Bíblia Sagrada ensina, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é que nós estamos buscando então? A vida eterna, a salvação. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão o quê? Dadas. Essas coisas que a gente precisa, que a gente imagina, que a gente deseja, as bênçãos. Então as bênçãos não devem ser buscadas. Olha que interessante isso. As bênçãos não devem ser buscadas. O que deve ser buscado é o reino de Deus e a justiça dele. Mas muita gente inverteu isso. A pessoa vai para a igreja para buscar as bênçãos. Não, ela não quer nem saber do reino. Porque o reino de Deus e a justiça dele são exatamente aquilo que nós estamos aprendendo aqui agora. Mudar a nossa maneira de viver e seguir o estilo de vida de Cristo. Seguir os ensinamentos de Cristo. Dar bom testemunho como um verdadeiro cristão. Isso é buscar o reino de Deus e a justiça dele. Então, pessoal, voltando lá em Provérbios, olha o que está acontecendo. Então quer dizer que quando a mulher age da forma que Cristo ensina, que Deus ensina, ela é uma coroa de honra para o marido. Mas quando não é assim, quando ela age vergonhosamente, é como câncer em seus ossos. E aí? Vai comigo aqui em Provérbios mesmo, 31, versículo 10. Isso tudo que eu estou lendo e aprendendo com você, você deve refletir. Tem muitas pessoas, mulheres aqui que estão solteiras, sejam elas viúvas, divorciadas, ou nunca se casaram. Pega tudo que você está aprendendo, e quando você tomar a decisão de construir uma família com um homem que Deus colocar no seu caminho, na sua vida, enfim, que você tenha esse posicionamento de ser uma mulher virtuosa, de ser uma esposa cristã. Que você ingresse nesse casamento com esta visão de sabedoria, para você não ser mais uma nas estatísticas do sofrimento. Olha Provérbios 31, 10. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Então olha a pergunta, quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. Então quer dizer que encontrar uma mulher, uma esposa cristã, é difícil. Por quê? Encontrar uma esposa que esteja disposta a se submeter
ao seu marido, irmão, ouro, o que você acha que vale mais, um rubi ou ouro? Ele está dizendo que é igual a ouro, encontrar ouro, ouro. Aqui está falando ouro, não, está falando rubi. O ouro ainda é mixaria. Ouro tem aí, ouro ainda tem, muito. Olha o versículo 11. A mulher virtuosa, tá bom? Olha lá. Quando o marido encontra, o que está escrito? O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Esse enriquecer aqui, não pensa em dinheiro não, que já tem gente lá que pensa, ai, então quer dizer que se eu achar uma mulher virtuosa eu vou ficar rico de dinheiro? Não. Esse enriquecer a vida, lembra que lá atrás nós vimos que a mulher que age vergonhosamente é como câncer nos ossos? Então ela destrói ele. E quando é a virtuosa, ela traz prazer de viver para ele, alegria. Ele vai dizer, nossa, a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi construir uma família com a fulana. Rapaz, o momento mais bacana da minha vida é quando eu estou indo para casa, terminei o trabalho, estou indo para casa. Sabe aquela satisfação de ter aquela pessoa do lado? Isso é uma mulher cristã que consegue fazer, com a postura dela, que não tem muito segredo, é simples, só que tem que ter muita humildade para aplicar. Olhar para o marido como governante da família, como cabeça. Olha o versículo 12. Ela, a mulher virtuosa, lhe faz bem para quem? Para quem? Para o marido, e não o mal. Quando? Todos os dias de sua vida. Que coisa profunda. Tudo isso aqui entra no estilo de vida da família. Não responda para mim, só reflita. Quem que determina o estilo de vida lá na sua casa? É você ou seu marido? Só reflita. Responda para você. Quem tem sido cabeça, o governante? Quer ver um segundo ponto problemático demais? Quando o marido é o cabeça da família, quem rege as leis que conduzem aquela família é ele. Eu estou usando a palavra leis só a caráter aqui de entendimento. A forma que aquela família deve entender o mundo. E o que eu posso colocar aqui dentro, aqui, que é muito importante, que a Bíblia vai mostrar para você e para mim? Quem determina a educação dos seus filhos? É você ou é seu marido? Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que quem deveria fazer isso é o marido. A Bíblia vai mostrar para mim e para você. Quando a senhora tira do seu marido esta autoridade, a senhora está indo contra a palavra de Deus. Seu filho, sua filha vai crescer, e depois não adianta a senhora chorar e pedir ajuda para Deus, porque a senhora plantou, a senhora vai colher. É bíblico. É bíblico. Vou te mostrar agora.
Eu dei um exemplo aqui hoje mais cedo. Aí o jovenzinho cresceu, 15 anos, vou ali, já sou homem. Aí o pai fala, 10 horas em casa. Aí a mãe, que nada, você não manda em nada não, fulano. Ô Joãozinho, pode ir, e na hora que você quiser vir embora, você liga e mamãe te busca. Vai, continue. Deixa o menino se divertir, fulano. Você já foi jovem. Estou falando sério. Não acontece assim por aí, não? Quer ver o que a Bíblia fala? Tá bom. Coloca para mim aqui, Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Preste atenção. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensinar. Não está pais ali não, tá? Porque tem gente, não, bispo Paulo, o pai pode ser o pai e a mãe. Não. Se tivesse seus pais, aí eu concordaria com você. Aqui está falando da figura do homem, o cabeça, o governante. Aí complicou. Olha a pergunta dela. Olha que problema. Ela disse, e quando a mãe cria os filhos sozinha, porque não tem o marido separou, foi embora ou morreu, olha o problema. A mãe não vai conseguir fazer essa função do pai. Aí resta uma única situação. Ela pegar a Bíblia e utilizar a Bíblia como se fosse o pai. Porque ela de si mesma não consegue, você vai entender aqui comigo por quê. Porque ela tem um laço de sentimento, de vínculo com o filho, com a filha, que acaba superando a razão. Aí está o outro detalhe, o padrasto pode fazer essa função. Aí vem aquela pergunta: aquela mulher é uma esposa cristã o suficiente para dar essa autonomia, essa autoridade para o padrasto? Para o marido dela agora atual? Porque a maioria quando casa, já casa com acordo antes. Estamos nos casando, mas você sabe que eu tenho um filho, né? Então você sabe que a educação dele, quem cuida sou eu. Normalmente é assim que os casamentos são firmados hoje. Aí virou problema. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o problema? Olha que situação. Mas vamos continuar aqui na ordem natural das coisas. Porque quando a gente chega nos acidentes, a coisa vai piorando. Vamos ficar na parte leve. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter o quê? Discernimento. Pois a orientação que lhes dou é o quê? É boa. Quem está falando aqui? O pai. Não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, então o pai está falando para o filho dele do avô, entende? Quando eu era filho de meu pai, filho único, agora olha o detalhe, amado por minha mãe,
Isso aqui é indiscutível. Isso aqui é inquebrável. Esse laço de amor, de sentimento entre a mulher e o filho é muito maior do que o do homem com o filho. Não dá para discutir isso. Por isso, Deus deixou a responsabilidade ali de reger as leis daquela família nas mãos de quem? Do homem. Porque ele vai olhar para aquela criança, tentando construir naquele filho, naquele adolescente, naquele jovem, uma pessoa correta, uma pessoa que faz o certo, uma pessoa direita. E mesmo que aquele filho chore ou berre, ele não vai ceder, porque ele sabe que aquilo é o bom, o melhor para aquele filho. E a mãe? Você já viu quando o filho chora, ele vai para onde? É natural. E não tem nada de errado aqui. O errado é a mulher querer fazer a lei dentro de casa. O errado é ela desmerecer o marido. Isso é o antibíblico. Eu disse aqui hoje, tem filho que quando vai fazer alguma coisa, ô pai, eu posso não sei o quê. Aí o pai vai perguntar para sua mãe. Uai, bispo Paulo, aí ele está mandando perguntar para a mãe. É lógico, porque ele sabe que o que ele falar, ela vai contradizer. Ele já entendeu isso. Ele está morrendo com câncer nos ossos. Então, para ele não morrer tão rápido, ele já chega nesse ponto. Não, vai falar com sua mãe. Pai, eu posso ir em tal lugar? Não, vai perguntar para sua mãe. O que sua mãe disser, está dito. Ele já está entregue, porque ele sabe que qualquer coisa que ele disser, ela vai vir contra. E quando ela vem contra, vai machucar ele. Ele já está machucado. Então o que ele faz? Ele evita um sofrimento maior, mas ele está sofrendo. E quer saber o pior? Muitas das vezes essa mãe, ela faz parte da onde? Da igreja. E está fazendo tudo o contrário do que a Bíblia diz. Depois não adianta. Não adianta. Está errado. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por quem? Por minha mãe, meu pai me ensinava. Ou seja, o amor que eu sentia era da mãe. Mas quem me disciplinava, quem me ensinava, a lei lá em casa, era meu pai. E ele me ensinava. Abre aspas. Olha o pai falando. Leve minhas palavras a sério. Siga meus mandamentos e o quê? E viverá. Ou seja, você vai ter um futuro feliz, bem-sucedido. Ele está, pessoal. O marido, quando age assim, ele está assumindo a responsabilidade que Deus entregou para ele. Ele está exercendo o compromisso que ele assumiu com a senhora, de cuidar da família. Mas se a senhora não deixa ele cuidar, então por que a senhora abre a boca para cobrar dele alguma coisa? Olha que coisa discrepante. Deixa ele cuidar. Deixa ele ser o cabeça da família. Deixa ele fazer aquilo que Deus entregou para ele. Então,
tem muita mulher que não está assim não. Aqui na igreja eu vejo isso. E eu só olho. Está errado. É antibíblico. A senhora vai sofrer. Seu casamento vai ser destruído. Ah, foi o diabo. Foi não. Foi não. Tem muita mulher que está sendo câncer nos ossos do marido. E aí a gente começa a ver um monte de coisas. Um monte de coisas. Que a gente fala, isso aí que está acontecendo é uma abominação aos olhos de Deus. Vou contar um caso para você aqui agora. Não importa onde, quando, nem quem. E não estou dando razão. Não estou dizendo que está certo. Isso está errado. Mas eu já acompanhei um caso que o camarada largou a mulher para ficar com outro homem. E quando eu fui ouvir a história, se encaixa perfeitamente em tudo que a gente está aprendendo aqui hoje. O camarada estava morrendo. A mulher estava sendo câncer nos ossos dele. Eu não estou dizendo que está certo o que ele fez. Está errado, biblicamente. Mas eu estou mostrando para você como que a Bíblia está certa quando ensina para nós. Porque tem gente que fala, não sei como é que fulano fez isso. Vai ver a história. Vai ver a história. Para finalizar aqui esse pedacinho, vai comigo aqui em Provérbios mesmo? Não. Vai em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Hebreus. Domingo que vem vamos falar do marido cristão, hein? Já fale para o seu marido aí não faltar. Fale para ele, não falte não que sua hora vai chegar. Tá vendo como é que é importante você convidar pessoas para vir no culto? Olha o tanto que a gente está aprendendo na Bíblia. Não estou inventando nada aqui. Não tem doutrina de homem nenhuma. Só que isso aqui deveria ter sido ensinado para a gente lá atrás, né? Lá no começo da nossa caminhada. Sim. Sim. Se o homem está na igreja, então ele deveria também agir como um marido cristão. Por isso que é importante a gente esperar o marido cristão. Porque se ele está na igreja, ele vai ouvir como ele deveria agir. Olha a complicação. Aí casou errado. Meu Deus. Então vamos lá. Casou errado. Bispo Paulo, casei com traste. E agora? Pois é, e agora? Agora essa mulher vai tentar ser o máximo possível de uma mulher cristã, de uma esposa cristã. Porque em alguns aspectos, ela vai ter que agir com um pouco de sabedoria, para que a família dela não seja completamente arruinada. Como por exemplo, casei com um traste playboyzão. Imagina se eu entrego o estilo de vida da nossa família na mão dele. O negócio dele é só balada, festa, praia, óculos, 4.000 reais. Estou dando exemplos para você entender. Carrão, vai lá, a prestação é 3.000 por mês. E imagina lá que paga o carro, mas não tem nem comida em casa. Imagina a mulher deixar ele conduzir o estilo de vida da família. Vai morrer de fome, vai morrer todo mundo. Então ela vai ter que ter uma postura um pouco diferente nessas questões. A mãe não vai conseguir. Ela está dizendo, aí um pai que não tem juízo não vai colocar
não vai conseguir instruir o filho da forma para ele ser uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, uma boa criatura. A mulher não vai conseguir fazer isso. Ela vai precisar então usar o quê? O que eu falei? A Bíblia. A mulher, guarda o que eu estou dizendo para vocês, ela nunca vai conseguir botar as leis ali certinho para guiar o filho. Não vai. Pode observar que as mulheres que criaram seus filhos sozinhas, claro, com Deus, com a ajuda de Deus, os filhinhos pequenininhos, porque depois que já fez ali 12, 13, 14 anos convive com o pai, tem alguma base. Até porque eu não sei se você sabia, cientificamente falando, aquilo que o seu filho vai carregar para o resto da vida é o que é plantado nele até os 8 anos de idade. Se você deixou para plantar coisas boas só depois dessa idade, já foi. Vai orar, joelho no chão, lágrimas, e pedir a Deus para ele encontrar Jesus e se converter. Porque depois disso é complicado, cientificamente falando. Então, pode observar que as mulheres que criaram os filhos pequenininhos sozinha, sempre vai ter a figura de um homem por perto. Às vezes foi o avô, às vezes foi um irmão dela que era muito próximo, um tio, que estava sempre ali, segurando as rédeas, pulso firme. Às vezes é um vizinho, às vezes é um professor. Antigamente, né? Porque hoje em dia o negócio está bravo. Mas o que eu quero transmitir para vocês é que biblicamente vai dar errado quando a mulher quer assumir o papel do homem. E também vai dar errado quando o homem quer assumir o papel da mulher. Então a Bíblia ensina para nós o que é ser uma esposa cristã, o que é ser um marido cristão, o que é ser um filho cristão, o que é ser um pai cristão, e por aí vai. Mas vamos continuar, Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina quem Ele o quê? Quem Ele ama, e castiga todo aquele que aceita como... Olha que interessante. Então, se Deus te aceita como um filho, então Ele vai te disciplinar quando for necessário, e se preciso for castigar, Ele vai castigar, punir. Aí veja agora a comparação que vai ser feita entre Deus e o pai físico. Versículo 7. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata... Opa, então quer dizer que quando Deus está disciplinando alguém é porque Ele está tratando como filho. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? É uma pergunta. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Quem já ouviu? Eu já. E sabe por quê? Porque a mãe não deixa. Meu filho, cala a sua boca. Viu? Falando com o marido dela, ó. Meu filho, mas é filho dele e dela. Não, olha, não fale assim com meu filho. Mas não é filho dele? Versículo 8. Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Quer dizer que se Deus não te disciplina, Ele não te considera filho dele. Sentiu?
se te deixa de mão. Aí a gente volta naquela situação que ela falou, o padrasto. A mulher casou com um rapaz. Só que ela já disse, ó, o filho é meu, viu? Quem educa sou eu. Então o padrasto vê o moleque se afundando no que não presta, e ele faz o quê? Nada. Porque ele não considera como filho. Imagina a ruína que aquela casa fica. E sabe por que fica? Por causa da postura da pessoa. É meu filho. Vai lá. Só que faz o seguinte, na hora que a cadeia chegar, é seu filho. Na hora que a coisa ruim acontecer, é seu filho. Não se esqueça. É seu filho. Versículo 9, finalizando aqui. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito, ou seja, Deus, e assim obter o quê? Vida. Então olha a Bíblia falando o tempo todo que a disciplina de uma família, os filhos, vem de quem? Do pai. Por que a senhora faz diferente? Eu sei, porque a senhora não aceita que o marido é o cabeça da família. Não aceita que ele é o governante da sua família. Então falamos que quando a esposa ela é cristã e se submete ao marido, quem rege o estilo de vida da família? Marido. Quem rege as leis da família? O marido. E para finalizar aqui, quem deve dirigir as questões comerciais da família? É o marido. Bispo Paulo, quer dizer que eu não posso aconselhar, dar uma opinião, conversar? Claro que pode. Pode e deve. Mas entender que se ele realmente está ali como responsável da família, ele tem consciência daquilo que ele vai fazer. Talvez a senhora ache que está errado, mas ele está agindo como o marido, como um responsável, ele tem um compromisso com a família, então ele sabe o que está fazendo. Bispo Paulo, mas se der errado? Se der errado, a senhora casou com ele e disse, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. E se der certo, a senhora não vai ficar feliz? Por isso que eu disse, se a senhora vê ele como governante da família e ele age desta maneira, acredite que ele sabe o que está fazendo. Acredite. Olha o que fala sobre isso. Coloca para mim aqui. Gênesis capítulo 31, versículo 1. Para mim finalizar aqui. E semana que vem nós vamos falar do marido, né? Falte não. Vamos falar dessas questões comerciais, ó. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar quem? Quem que Jacó mandou chamar? Raquel e Lia, as duas esposas. Naquela época, tempo antigo, Oriente Médio, começo da humanidade, o homem podia se casar com mais de uma esposa.
Estamos falando de outro contexto. Não me venha querer trazer isso para agora. Então ele estava para tomar uma decisão. Ele estava em Padan Aram. Deus, ele percebeu a antipatia das pessoas com ele. E Deus falou com ele em sonho: volta para a terra de Israel. Só que antes de tomar essa decisão, ele chama quem? As esposas. E aí no versículo 5 diz assim: e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado com quem? Comigo. Adianta no versículo 14, depois ele lê a história toda em casa, ele vai contar tudo. Aí o que as mulheres responderam para ele? Raquel e Lia responderam: da nossa parte, tudo bem. Afinal, não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então olha a visão delas. Espera aí, se Deus falou com você, está te dando a direção, você tem cuidado de nós, da nossa família, então, amém, vou orar. Que Deus abençoe, que venha dar tudo o quê? Certo, conte comigo, estou com você. Não confunda isso com uma pessoa sem compromisso com a família. Não confunda. Senão aí abre o abismo e a família vai à destruição. Agora, respeite o compromisso que o seu marido tem com a sua família. Acredite nele. Talvez aquilo que ele está fazendo é para ver algo melhor para a sua família. Pode ser que dê errado? Pode, fazer o quê? É orar e pedir a Deus: Senhor, se for algo que não for bom para a família, tira isso, Pai, deixa não, nos ajuda, nos cobre. Bispo Paulo, então quer dizer que o que o meu marido disser acabou e pronto, e eu tenho que ficar calada? Não necessariamente. Você é a esposa, conversar não tem problema nenhum. Só não tire dele a função que Deus entregou para ele. Deixa ele conduzir a sua família, a sua casa. Só que tem dois detalhes que você nunca deve se submeter. Quais são? Ele determinar qual vai ser a sua crença. Aí está errado. Aí está errado. Por que está errado? Porque seguir a Cristo Jesus é algo individual. Não depende do outro. A salvação não é por grupos. A salvação é individual. Não, a crença é crença. E a segunda situação: não siga instruções que são imorais, que são erradas. O meu marido está mandando eu mentir aqui que aconteceu isso para a gente receber isso aqui, essa indenização aqui. Você sabe que isso é uma mentira? Você sabe que isso é errado? Então, se você é cristã de verdade, você não deve fazer. Mas ele disse que vai me largar se eu não fizer. Irmã, se ele te largar, vou ser sincero para a senhora está saindo no lucro. Porque alguém que quer lhe induzir a fazer uma coisa imoral, errada, esse tipo de gente não é gente boa para estar do nosso lado, não. Então nunca, as duas situações que a Bíblia ensina que nunca se deve curvar é em relação à sua crença, em relação àquilo que é certo, que é moral, nunca se venda por nada.
E lá em Atos capítulo 4, coloca para mim Atos 4, versículo 19. Certa vez Pedro e João foram presos. E as autoridades superiores, queriam que eles negassem a fé deles em quem? Em Jesus, e não anunciassem mais a verdade, queriam que eles mentissem. E olha o que Pedro e João disseram para as autoridades. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Como quem diz, vocês são autoridades, mas neste ponto aí, que vai contra a nossa crença e contra a verdade, aquilo que é moral, nós não obedecemos à autoridade de vocês, nós obedecemos a quem? A Deus. Obedecemos a Deus. Depois você continua lendo em casa. Então hoje nós vimos aqui sobre a esposa cristã. Domingo que vem não falte, eu quero continuar aprendendo com você sobre o marido cristão e assim sucessivamente. Amém? Tudo que eu falei eu mostrei na Bíblia. Então se tem alguma coisa que você ainda discorda, você está discordando de quem? De Deus. Está na hora de ser cristão de verdade. Deus está nos ensinando.